ramo de cura que já existe, por exemplo, gripe, essas coisas aí, a gente só adicionou mais uma outra lista, que é do Covid. Por isso que ainda nem está 100% desenvolvida, né? Mas pelo menos já vai avançando um pouco mais, quem sabe onde chega no câncer. Eu acho que, realmente, só acho que, pelo menos que a gente viu, mais notório assim é a vacina mesmo, né? Acho que mais aprofundado, mas algo a mais acho que não teve. Eu creio que não. Mas, por exemplo, durante a pandemia, eles conseguiram descobrir formas para reduzir como afetava as pessoas algumas doenças. Eles foram buscando novas informações, eles obtiveram mais informações sobre animais que tem na nossa fauna, na nossa flora. Descobriram plantas novas e uma imensidão de informações. Mas é uma questão de necessidade. Basicamente, ou é isso ou a gente morre. Porque eles não tinham uma escolha, eles tinham que fazer isso porque estava se tornando uma coisa muito crítica. Nisso que, no meio lá do desenvolvimento da vacina, o Covid-19 desenvolveu uma mutação lá e começou a afetar um pouco mais o pessoal mais jovem. Só que, no geral mesmo, a única coisa que eles fizeram de verdade na ciência foi o desenvolvimento da cura. Só que aí, nisso, eles acabaram descobrindo algumas coisas para descobrir o método. Sim, teve uma significância ali, mas não dá para dizer que foi considerável. Porque, querendo ou não, eles testaram isso para um objetivo, para descobrir a utilidade. Por exemplo, vamos pensar assim, que tem duas plantas. Uma delas vai ajudar no problema que a gente tem agora. A outra, a gente tenta usar para esse mesmo propósito. Ela não funciona, então na nossa mente ela não vai servir para nada. Só que a gente não tem como saber se ela tem uma outra utilidade se a gente está usando vários itens com o mesmo objetivo. Não dá para dizer que tudo isso que eles pesquisaram valeu a pena quando eles não vão utilizar isso por enquanto. Mas, querendo ou não, acho que isso pode ter tido ali alguma significância no futuro. Isso pode acabar ajudando ali em algum momento. Precisar, sei lá, vai que volta e essa planta tem alguma efetividade, tem desenvolvido uma fraqueza contra essa planta. Não sei, mas isso daí depende bastante do como eles vão usar isso daí que eles aprenderam. Tô pena. Tá ok, né? É isso que ele falou, mano. Como você tinha falado da tecnologia não ser acessível a todos, vocês acham que tem algum meio que ela poderia se tornar mais acessível para as pessoas que não têm acesso a ela ainda? Não tem que falar a respeito de preço. Porque, querendo ou não, a tecnologia só não é acessível pelo preço. Por exemplo, você vai ver lá um PlayStation 5, você vai ver o preço daquilo lá de R$2.000. É uma tecnologia avançada, de última linha aí. Não, mas não considerando essas coisas mais caras, mas sim a acessibilidade para itens mais baratos, digamos assim. Por exemplo, um celular de uma geração um pouco mais antiga. Eu acho que isso daí também dependeria, ainda assim, continuaria no que eu estou dizendo. Porque, por exemplo, uma tecnologia mais avançada exige mais esforço para ser criada. Mais esforço para ser criada, logo eles querem mais crédito. Com esse quererem mais crédito, eles vão cobrar mais. Então, eles vão exigir um preço alto por uma tecnologia de boa qualidade. Porque ou eles teriam, para essa acessibilidade ser grande, os produtos seriam de baixa qualidade, ou a população seria um pouco mais rica e várias pessoas teriam acesso a essa tecnologia. Por exemplo, você vai ver nos Estados Unidos, me diz uma pessoa que tem um celular ruim. É raríssimo você encontrar alguém com um celular que seja ruim lá. Você vai ver lá os itens por lá, são um preço, sei lá, o celular aqui é 5 vezes mais caro do que lá. Não dá para dizer isso. Sem falar que também tem a questão do salário, que algumas pessoas recebem salário mínimo, R$1.100, torcendo para conseguir pagar todas as contas no fim do mês. Daí, exige muito, é tudo uma questão de dinheiro, é uma questão de monetização. Porque, é o preço do produto e o valor que eles recebem. Sem isso, não tem como dizer de acessibilidade, não tem como falar de acessibilidade sem falar disso primeiro. Eu acho que o cenário do país deveria mudar, por causa que temos um país onde pessoas sofrem, ficam preocupadas com o que comer. Se a gente for falar de produtos tecnológicos, por mais sejam baratos,
E hoje um celular barato custa o quê? Vai, no mínimo R$ 400. Uma família que se preocupa com o que vai comer hoje no jantar, não tem condições para comprar um celular desse. Então é uma questão do próprio Estado mesmo. Teria que mudar, o Brasil teria que sair dessa crise econômica que está passando para ter mais acessibilidade. Como o Caio falou, uma questão de dinheiro, né? Mas isso que ele falou é uma questão que o Brasil também na crise, né? O preço do real caiu demais. Se for ver, ele está falando $1 vale R$5. Mas vocês acham que teria alguma forma para tornar a moeda do Brasil um pouco melhor em relação aos outros países? Olha, que melhorar aumentar o valor dela, por exemplo. Iria ter que melhorar a condição econômica do país. Por exemplo, os Estados Unidos ficou assim por causa do pico da economia, né? Ele ficou lá, intacto, por exemplo, na Segunda Guerra, daquilo lá ele ficou lá no topo da economia, os caras subiram pra caramba, não tem o que dizer. O preço do dólar subiu porque os outros estavam na crise. A menos que, sei lá, o mundo inteiro entre numa crise e o Brasil seja o único ponto econômico, de exportação ou fornecimento de algum recurso que eles precisam, a menos, se não for isso, a gente não vai conseguir sair dessa crise. Por causa que o Brasil já decaiu muito, a gente vai precisar de uma situação muito extrema. Tem lá aquelas piadas lá que eles falam, mas eu vi uma piada lá. Se você clonar uma moeda, ela perde o valor. E aí é só a gente começar a clonar moeda pra caramba dos Estados Unidos, e aí o preço do dólar vai cair e o real vai subir. Mas, querendo ou não, a gente não é questão de fazer o real subir, porque eu acho que a esse ponto não tem muito jeito pra fazer. Eu acho que é uma questão dos outros descerem. Mas para isso aí eles teriam que entrar em algum tipo de crise ou alguma coisa assim, e o Brasil teria que ser um ponto específico de exportação e importação. Eles teriam que pagar o Brasil para dar um recurso para eles conseguirem fazer. Senão o Brasil não vai conseguir fazer muita coisa por si só. Bem, como a gente já está falando sobre celular, o que vocês acham que faria o Brasil se tornar um maior exportador com relação aos produtos? Recurso. Vai ver, café é um recurso que o Brasil exporta bastante, mas você vai ver aí, tem o gás da Rússia, tá? Que ela faz lá uns negócios com os países, estados vizinhos. Isso daí é uma questão do que os outros precisam. Se quanto mais eles precisam, mais a gente pode, se a gente puder fornecer, melhor pra gente. Por exemplo, vamos dizer que o Brasil seja um país rico em minérios. Sei lá, esmeralda, diamantes, ferros e muitas coisas assim. Se a gente tiver muito disso e nos outros estiver faltando, a gente vai conseguir exportar. Por quê? Porque ele vai precisar e a gente tem para dar e vender. É uma questão do que a gente tem que eles não. Se o Brasil tem alguma coisa que a gente pode fornecer, a gente pode subir aí na economia, só que para isso vai precisar de algum recurso específico que só o Brasil possa fornecer de forma exorbitante, de forma exagerada. Por exemplo, acho que, sei lá, madeira aí, um exemplo que poderia talvez dar bastante. Se tivessem menos queimadas, eu acho que madeira seria um recurso que poderia exportar bastante, porque o Brasil tem a Amazônia é um dos maiores pontos florestais protegidos que existe no mundo. Você estava falando de exportação, mas falando de exportação em geral ou da tecnologia? De tecnologia, mais especificamente. Eu acho que faltaria especialistas na área, né? Tipo assim, toda pessoa que se forma aqui no Brasil, que se especializa aqui no Brasil, tem o sonho de ir para um outro país, como a Alemanha, que é, por exemplo, questão automobilística. Na Alemanha é muito forte, né? Se não me engano, a Volkswagen, se não me engano, é da Alemanha. Tem todos aqui que são formados aqui, querem ir para outros países, né? E nessa questão de tecnologia, acho que o Brasil precisaria investir mais em criação de empresas, criação de indústrias nesse ramo. Porque tem muito pouco. Se você for ver a questão automobilística, qual marca que você conhece que é do Brasil? Eu acho que eu não conheço nenhuma. De celular, tem a Positivo, só que ninguém usa celular Positivo. Se for parar para ver, é uma bola de neve. Porque para e pensa. Qual a profissão que vai começar a ganhar mais espaço futuramente? Sabe responder a pergunta? Eu acho que seria mais da área de tecnologia. Exatamente. Aí você para e pensa.
quais são as regiões que mais utilizam essa tecnologia? Estados Unidos, Japão, e assim vai. Você vai parar para pensar que quanto mais eles se desenvolvem, mais eles vão querer se desenvolver. Tipo, o ser humano é um ser muito ambicioso, ele vai querer cada vez mais. Então, se ele faz uma coisa tecnológica, ele vai querer alguma coisa mais tecnológica ainda no futuro. E isso vai exigir um esforço maior, porque vai exigir mais formatos, o que quer dizer que vai arranjar mais empregos, e esses empregos eles vão pagar mais, porque eles já exportaram essa tecnologia e já venderam bastante. E aí o que acontece? Pessoas se formam aqui no Brasil e vão para um lugar onde arranjar um trabalho é melhor e mais fácil, e onde o pagamento lá é mais alto. Então isso se torna uma bola de neve. Um lugar cria uma tecnologia e melhora ela, precisa de mais gente. Eles pagam mais e tem mais vagas. Aí as pessoas que se formam em outros lugares nessa área vão para esse lugar para ter um trabalho garantido e receber um salário maior do que receberia aqui no Brasil. Isso só se torna uma bola de neve, a tecnologia vai avançar mais de onde já está mais avançado, e assim vai. A menos que a tecnologia dê algum erro e o preço dela caia muito, a gente não vai. Esse efeito bola de neve só vai ficar cada vez maior e maior e maior. Porque isso não vai parar. O ser humano é um ser muito ambicioso, como eu disse, ele vai continuar querendo avanço tecnológico, sei lá, o negócio aí de Marte já. Vocês acham, por que vocês acham que ocorre esse aumento? Por que o ser humano quer tanto esse aumento tecnológico? Porque ele é ambicioso, ele é egoísta. É simplesmente assim, ele quer dominar tudo, ele quer de tudo e mais um pouco. Você dá a mão, ele quer o braço, por exemplo. Ele sempre vai querer ser o maior de todos, ele quer ser o seu superior. Você acha que ele não vai desenvolver uma coisa que deixa ele acima, em vantagem aos outros? Por exemplo, na Guerra Mundial, no fim dela, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançou aquela bomba lá em Hiroshima e Nagasaki. Por quê? Porque ele queria mostrar que ele tinha poderio militar de alto nível. Tanto é que a bomba nuclear naquela época era uma coisa nova, se não me engano, só os Estados Unidos a Rússia tinha uma dessas. O ser humano ele quer ser superior aos outros. Então ele vai continuar avançando para mostrar que ele é superior. Porque, por exemplo, uma forma de você mostrar que é superior é mostrar que você tem mais. Por exemplo, uma pessoa rica socialmente melhor do que uma pessoa pobre. E também tem a questão de tudo ser mais fácil, né? Por exemplo, o ser humano ele sempre quer, por exemplo, no seu trabalho, ele sempre quer mastigado. Chegamos ao ponto de, hoje, se isso aqui está aqui e eu estiver cansado, eu vou falar, poxa, eu estou com preguiça de pegar isso aqui, né? Então, acho que a tecnologia está contribuindo muito exatamente para isso, porque o ser humano quer tudo mais fácil. A gente quer viver uma vida como se fosse aquele lá do pessoal do Wall-E, sabe? Todo mundo numa cadeira, tendo a tecnologia na palma da mão, né? A gente quer viver isso, a gente, querendo ou não, por mais que a gente pense, poxa, isso não seria legal, tudo mais, só que, querendo ou não, todos nós temos um pouco desse desejo, sim. A gente quer tecnologia, lazer, tudo na palma da mão, só que a gente não quer trabalhar por isso. Então, o que a gente faz? A gente desenvolve uma tecnologia que faça isso pela gente. Por exemplo, como é que fala mesmo? Nas fazendas, por exemplo. O pessoal lá, os ricos, né, os donos de fazendas famosos e tudo mais, eles vão lá, tem uns trabalhadores, eles vão lá, trabalham dia e noite para conseguir o dinheiro deles, conseguem lá fazer uma média ali por ano, por mês. Só que aí, tipo, eles querem aquilo lá de forma fácil, eles não querem ficar caçando pessoas para conseguir trabalhar para ele, que é também mais eficiente. Quem faz trabalhar é uma máquina, faz todo o trabalho mais eficiente, não se cansa, e ele só tem que pagar uma vez e, tipo, de resto, o salário dela é gasolina. E, tipo assim, na teoria é tudo muito lindo, né? Tipo assim, poxa, as coisas a tecnologia vai aumentar e todos nós vamos conseguir viver uma sociedade onde o lazer e o trabalho vivem em harmonia. Só que sempre para pensar na prática, o que aconteceria? Os ricos teriam esse poder e os pobres continuariam mais pobres sem ter oportunidade de trabalho. Porque a máquina ia tomar o lugar da pessoa e, tipo, o pobre não ia ter espaço para trabalhar e também o rico não ia dar para o pobre simplesmente dar nessa tecnologia. Não, o pobre ia ver uma miséria, ia ver como nos tempos passados, onde via de caça e pesca.
né? Rico quer ficar mais rico, ele vai cobrar por alguma coisa que ele pode fornecer. Tipo, eu acho que é meio difícil você nunca ter